Edgar. Essa você não vai usar. Aqui é bom ter, está faltando um negativo aqui, hein? Negativo? É. Menos peso vezes altura. Aqui também, ó. Aqui, ó. Vocês vão precisar essa aqui e essa aqui. É bom ter essas duas, porque, mas tem que mostrar a diferença. Por que um é negativo e por que um é positivo? Positivo, o corpo tá em queda, né? Tá descendo. O negativo é porque tá em contra a força-peso, por isso que é negativo. E aqui também, ó. Só que o bom é você saber a diferença quando é motor, resistente e nulo. Motor tá favorecendo, resistente não tá deslizando para um lado, mas você tá segurando por outro. E nulo é quando tá deslizando, mas tá aplicando a força perpendicular, né? Posso falar. Acompanhando a normal. Aí é nulo. Isso aí já é uma teoria boa. Tá. Então vamos lá, rapidinho. Resumo do seu módulo 9 aqui. Aí tem mais alguns coisinhas para ler, mas eu acho que o resumo já fica bem focado no que a gente precisa. É um pouco diferente de química, né? Porque tem um bocado de detalhe, então a gente passar. Resolvendo. Aqui a gente tem mecânica de fluido numa parte de física. Resumo. O fluido é gás, líquidos e vapor. No ensino médio a gente fala de gás e líquido, é normal. Só quando chegar a virar gás, o processo de um elemento, geralmente ele passa para o estado do vapor, depois é gás. Tem muitos elementos que não, ele vai do sólido direto para gasoso. Vários. Talvez você entrar na indústria, numa área aí que você precisa envolver algum tipo de elemento que não está presente demais no cotidiano nosso, que é isso que a gente vive, você pode deparar com um tipo de condição assim. Elementos que podem ser perigosos, porque no estado sólido ele vai direto para gasoso. A gente tem um na prática que é a naftalina. Ele vai do sólido direto para o gasoso. Você não vê ele ficar líquido. Isso que a mamãe põe lá na gaveta e some, só fica o cheirão na roupa, mas não fica molhado. Né? Isso tem a ver com pressão atmosférica, a estrutura da matéria e tudo mais. Só com foco aqui, quando você fala mecânica de fluido, a gente vai falar em líquidos, gases e vapores. Eu quis comentar sobre isso porque geralmente os livros só traz gás e líquido. É bom a gente já saber um pouquinho que vapor entra nesse dado aí. E resumo, quando a gente tem mecânica de fluido na física, a gente tem algumas coisinhas para estudar e as principais são essas três aqui, ó, Teorema de Stevens, Pascal e Arquimedes. São os teoremas que os cientistas estudaram e descobriram cada um ponto de vista e uma análise que justifica muita coisa hoje e é aplicado para muitas áreas, principalmente nessa área de navios, né, barcos que a gente tem aí e assim por diante. Continuando. Primeira parte que é bom a gente dar uma revisada sobre densidade. Eu acredito que o primeiro contato que a gente tem em densidade é lá em química. Em resumo, o que é uma densidade? É uma quantidade de matéria numa certa quantidade de volume. Né? Quando a gente, eu não sei se eles tiveram isso, mas quando eu era pequeno, quando não tinha conhecimento de densidade ou conhecimentos de medida, né, algumas pessoas ficavam enchendo o saco falando de qual pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão. Tipo assim, eles vão pesar a mesma coisa, porque tudo é 1 quilo. Agora, se a gente for falar em termos de densidade, aí é diferente. O que é a diferença de um do outro? A quantidade de massa do chumbo, a quantidade de massa dele, ele está composto num volume bem menor. Densidade é isso. Agora, o algodão não. A 1 kg dele, se a gente for comparar 1 kg de chumbo de algodão, não, ele está distribuído uma massa de volume muito maior. Então, a grosso modo, densidade é você pegar aquela quantidade de matéria e juntar ela, deixar num volume bem pequenininho. Densidade vem disso quando a gente faz comparativo. O que é mais denso? Isso ou aquilo? Aí você tem que analisar a quantidade de matéria que tem naquela proporção de volume, se a gente tiver o mesmo volume. Aí isso gera peso também, que você tem uma concentração de massa, a massa tem uma inércia e entra todos os detalhes aí. Então a primeira coisa é a gente saber sobre densidade, igual comentando aqui agora. Não é uma obrigação, mas eu acredito que dá uma lembrança aí, que é o primeiro contato é lá na química, a gente fala de densidade. Densidade. Para eu descobrir a densidade de um determinado corpo, eu pego a massa dele, essa massa, sistema internacional, é quilo.
eu sempre enfatizo na unidade de medida que é metro cúbico, o volume. Por que eu fico enfatizando? Porque são detalhes que fazem a diferença na hora de você resolver um exercício. Por isso que eu falo para vocês, tudo bem, colocou as equações, é legal, mas às vezes é bom identificar. Tem gente que consegue absorver bem diretamente aqui, tá feliz da Silva. Tem gente que não. Porque quando você tem unidade de medida, você já sabe onde se anexar. Isso aí é uma sacada, talvez até para quem não é da área de física. Né? Talvez, né? A gente já é ser humano, se entende. Então, para mim, você conhece as unidades de medida, já fica fácil. Você pega os dados, ou pega qual será aqui, onde estão as unidades. Vou descobrir o que eu estou procurando no exercício. Acabou, só substituir e ser feliz. Agora, para quem já tem mais um gosto, mais uma finalidade, já é diferente. Aí fica melhor ainda, né? Porque aí você junta o que você já gosta um pouquinho, as unidades de medida e assim por diante. Outra coisa também porque quando o exercício não te cobra uma unidade de medida específica, é sempre no SI, Sistema Internacional de Unidades, sempre. Então, se ele não cobrou, já coloca todo mundo no Sistema Internacional. E quais são, professor? A gente vem falando isso desde o primeiro ano, que é eu acho que desde o nono, no caso de vocês, que é aprender que quilo é a unidade de medida do Sistema Internacional, quando é volume a gente trabalha metro cúbico, e outras, igual força, é Newton e assim por diante. Beleza? Então, outro dado que eu tenho também, relacionado à densidade, é a massa específica. Massa específica, em resumo, é o seguinte: a densidade a gente fala do corpo, a massa específica eu falo da substância. Um exemplo, você tem vamos considerar que você tem óleo e água. Eles têm densidade diferente, o corpo, óleo e água. Conforme você altera o volume, a densidade vai alterar também. Se a gente for pensar assim em termos de analisar o corpo inteiro. Agora, se eu falar a massa específica da água e do óleo, independente do tamanho que for, a quantidade da massa específica é a mesma. Porque eu estou falando da substância, do material. Eu uso o exemplo de água e óleo porque a gente está falando de fluidos. Pode ser outros exemplos em fluidos também, gases, líquidos ou vapores. Precisa saber separar isso bonitinho, você precisa saber aplicar. Saber que esse Mi parece um M para alguns, parece um U para outros, mas isso aqui é uma letra grega, é Mi. Não sei se vocês lembram disso, eu acho que o mais comum em física é ver lá na eletrostática microcoulomb. É uma letrinha assim, é tão chadinho mesmo, é um Mi. Então, aqui no estudo de fluidos, ele significa massa específica. Beleza? Pergunta? Aqui é tranquilo. Aqui é a gente pegar as equações e aplicar. As unidades de medida são a mesma. A densidade vai dar quilo, o volume por metro cúbico. Beleza. Continuando, a gente tem o seguinte. A gente tem pressão. Porque quando a gente fala de hidrostática, que é o estudo que a gente faz de mecânica de fluido, a gente tem que analisar a pressão também. Pressão talvez naquela ideia. O cara mergulha. Quando ele mergulha, quanto mais fundo fica, maior a pressão sobre ele. Porque ele está imerso num determinado fluido que tem uma massa específica. E isso vai influenciar alguns detalhes aí. Mas pressão em geral em física nada mais é que você aplicar uma força em cima de uma área. Você pega algo, né, pode ser um bastão aí, você tem uma área, sua mão, aí você vai aplicar uma força. Esse momento do contato dos dois, a gente chama de pressão. Se eu aumentar a área da força que eu estou aplicando, a pressão diminui. A relação entre os dois aqui, pressão e área, é inversamente proporcional. Se eu aumento a área, a pressão diminui. Tem no seu livro, vou aproveitar, a gente vê isso muito na televisão, ou talvez agora mais na rede social, daqui para frente, pela geração de vocês é a minha, que é a galera fica deitando em cima de prego. Qual que é a ideia? Se ele deitar em cima de um prego, ele fura. Porque ele está recebendo pressão só num ponto. O que os caras fazem? Distribui essa área, coloca vários pregos, vários da cama. E ele deita, ele não está recebendo pressão só em um ponto, está recebendo em outro. Então a força, a pressão vai diminuir, porque ele distribuiu a área dos pontinhos ali naquele corpo. Isso assim não ia machucar ele mesmo? Continua sendo pontiagudo.
Continua. Mas o que acontece? A pressão é a força que a gente exerce sobre uma área. Se eu tenho um prego só, aquela força do corpo sobre aquele um prego só é maior. Porque eu só tenho uma áreazinha pequenininha. Então fura. Se eu abro a área mais um pouquinho, 2 pregos, eu não aplicar força só em um, aplico mais no outro, entre aspas, faço uma divisão, grosseiramente falando. Mas mesmo assim, deu furar, porque a força é grande. O que o cara faz? Coloca muitos pregos, o tanto suficiente para ele, quando ele deitar, a força dele é distribuída toda aquela área. Então, se você aumenta a área, você diminui quem? A pressão. Então, você tem muita pressão, vamos falar assim, funcionando para baixo nesse sentido, porque aí ele não fura. O cara faz isso. Fala, beleza, no dia que eu estiver lá na praça, te pago 1 milhão, que mais eu tenho o direito de alterar esses pregos aí, vamos? Se você vai furar, ele pode. Você tira uns preguinhos lá, a metade, fala, agora deitei de novo. Você não vai fazer isso, né? Outra pergunta. O senhor é professor de biologia, mas acho que você não acha em física. Mas quando a pessoa está com um tiro de bala e você aplica pressão para não sangrar. Ajuda, meninas? Não, se eu não me engano, a ideia é para não espalhar, né? Pra estancar o sangue só. O que é a ideia do estancar? É não espalhar, é isso? Não perder muito. Não perder mais sangue. Pode ser associado com a física, eu não sei te falar essa parte, viu? Eles não teriam. Não, ele falou biologia. Eu achei que nessa questão de pressão poderia ser. Não, biologia eu sou fraquíssimo. Piorou, ué. Não, mas isso é importante. Eu sei hoje, depois de muita série e filme, e também de, tá acontecendo toda vez, eu procuro, agora eu sei que tem que fazer isso mesmo. É porque eu imaginei isso, igual exemplo, quando a pessoa no passado falava isso, né? A pessoa ficou de cobra, você amarra uma corda ali pro sangue não passar. Você não vai fazer isso mais, né? Aí tem Não explicação. adianta. Então, seguindo o fluxo aí. Beleza. Então aqui nada mais, aqui é importante a gente saber que se eu aumentar a área, a pressão vai diminuir, essa relação inversamente proporcional. Então isso aqui é importante. Então isso justifica esses casos. E a gente tem N casos por aí. Né? Agora aqui no Teorema de Steve a gente tem o seguinte. A gente entra num aparato onde a galera pegou tudo que a gente ia saber de base de densidade, pressão e começou a analisar um fluido em geral. Um exemplo. Quando eu tenho um fluido e ele fala assim para mim, o Teorema de Steve. Se eu tenho 2 corpos imersos numa massa específica, num fluido, pode ser gás, líquido ou vapor, e eu quero descobrir a pressão que eles estão recebendo. Cada um deles. Igual, sei lá, um mergulhador, 1 metro, 1 a 10. Bem grosseira a ideia aqui, mas só para associar, para a gente entender. Como que eu faço para calcular a pressão deles dentro daquele fluido? Porque o fluido, então, vai gerar uma pressão sobre eles. Ele teorizou o seguinte, para eu descobrir a pressão, seja de um ou do outro, eu faço a variação de pressão, esse ΔP, lembrando que ΔP aqui é pressão, se a gente fazer uma análise, final menos inicial. O básico é isso, toda vez que a gente vê variação. Para eu descobrir a pressão entre 2 pontos que está dentro de um meio fluido, eu pego a massa específica desse fluido, pode ser água, óleo, qualquer outro que seja o fluido, pode ser um estado gasoso também. E eu pego lá a massa específica, geralmente às vezes estigar, ou você vai procurar também, vezes a gravidade, vezes a altura. Essa altura que ele está um do outro, que você vai descobrir essa variação de pressão que eles estão recebendo. Isso que a gente vai aplicar, isso que é tranquilo. Básico, fácil. Gravidade você vai ser 10, se mudar o exercício vai te falar, a altura vai te dar o dado. Lembrando que a altura é sempre em metro, gravidade é por segundo ao quadrado, gravidade nunca altera, assim, em termos de unidade de medida. A massa específica ele vai te entregar também. Outra coisa que Estevam falou na teoria dele é o seguinte. Quando eu tenho um corpo só imerso num fluido, como que eu descubro a pressão dele lá dentro? Ele está lá, entrou em equilíbrio, parou ali, não entrou, chegou no fundo. Mas ele está imerso aqui dentro, em algum momento. Eu pego a distância do recipiente, né, dessa coluna líquida aí, e faço, em vez de fazer variação, eu faço só pressão para me descobrir. Eu pego a massa específica do meu fluido, vezes a gravidade que está atuando sobre
recipiente e a altura que ele está imerso aqui. Se tiver em centímetros, você passa para metro. A gente vai aplicar também. Exercício que a gente está aplicando. Então, em resumo, ele fala que a pressão de uma coluna líquida aí depende do formato do recipiente. Por que você está falando isso? O seu livro tem algumas representatividade, porque às vezes a gente altera o recipiente, se ele é muito largo, fino, ou que seja, o formato dele, a pressão vai ser a mesma, em resumo. Ainda mais se eu tiver vários pontos na mesma linha horizontal, se tiver todo mundo no mesmo, se eu tiver um outro aqui, ó, um outro aqui, qualquer pressão desses aqui, A, B, C, D, E, tudo é mesmo. Se eu descobrir a pressão de um, achei todo mundo. Então não altera. E o formato do recipiente não vai alterar nisso. Então aí ele descobriu isso, para mim descobrir pressão em determinadas localidades dentro de um fluido em geral. Outra teoria que a gente tem é o princípio de Pascal ali. Ele já entra as pressões que a gente usa na vida. Que às vezes você vai lá com a libra no pneu do seu carro, da sua bicicleta. Esse cara estudou isso aí. O que acontece? O princípio de Pascal básico. A gente vive muita coisa na prática, isso aqui não é notório. Em resumo, ele fala o seguinte: só que o recipiente, vamos considerar que ele tem várias saídas, vários furos. Você colocou água lá dentro. Se eu empurro essa água aumentando a pressão, a água já ia sair nesse furo. Se eu aumentar a pressão em cima dela, ela vai sair com mais força ainda. O que ele diz para mim, para nós, é a pressão sobre um ponto do fluido e equilíbrio eletrostático é transmitido integralmente a todos os pontos do mesmo fluido e as paredes do recipiente. É aquela ideia. Você pega uma garrafa mesmo, só tampar ela, põe a água dentro, você aperta ela, a tendência dela, aquela pressão que está gerando dentro, é para as outras áreas da garrafa. Se tiver algum lugar que está mais frágil, vai estourar. Então, independente se você tem um fluido, se você exerce uma pressão sobre um certo local, ele vai distribuir para todos os outros pontos. É essa a ideia aí, entendeu? Então, quando você exerce uma pressão sobre um fluido, ele vai distribuir. Você pega um balão com ar, você aperta ele, enche para os outros lados, a pressão vai distribuir para onde tiver essa capacidade. Se tiver um furinho, a pressão vai ficar toda ali concentrada, maior também, porque ele vai tender a sair. Aí é uma das representatividades mais comuns que tem, porque essa galera estudou, foi experimentos, não foi igual a minha amiguinha tá apertando a garrafa ali. Hoje a gente sabe associar bem para explicar essas situações. Ele pegou uma determinada coluna de um fluido, aqui eu tenho uma área menor, aqui eu tenho uma área menor. Ele exerceu uma força aqui, a tendência é essa força, essa pressão, colidir toda a parede, né, tentar sair nesse sentido, mas não vai. Só que eu tenho uma área aqui que tem um êmbolo, né, que ele pode se mover mais fácil. Então, se eu exercer uma força aqui, ó, nessa determinada área, a pressão aqui, né, vai fazer esse êmbolo mover, vai gerar uma outra força. E a gente, para correlacionar esse tipo de análise de Pascal, a gente aplica essa equação, onde eu tenho força, que eu aplico numa determinada área, aí tem como eu descobrir do outro lado a força que está saindo desse fluido, ou a área também que está sendo atingida ali daquele fluido. A gente vai aplicar também para resolver alguns exercícios aí. Então, em resumo, ele comentou sobre isso. Aqui justifica muito quando a gente tem macacos hidráulicos, eu não sei se você tem uma relação direta, mas se um dia você, sei lá, por curiosidade, é assim que ele funciona, porque geralmente lá dentro tem um fluido, é um óleo. E ele tem uma massa específica, então isso é muito bom. Depois que descobriu isso, facilitou a vida de muita gente. Porque antigamente não tinha isso aí, era o serviço braçal para você levantar as coisas, era doído. Hoje não, hoje você tem várias aplicações, né? Seja motores elétricos, mas aí você tem a parte hidráulica também. Aí você tem um macaquinho hidráulico lá, hoje é elétrico, né? Depois você digita lá, macaco elétrico no Mercado Livre, R$1.300, vem com pneumático, vem tudo. Você vai ligando a bateria, aí ele mexe fluidos lá dentro também. Então aplica essa força, tranquilo, você toca no pneu do carro hoje com mais facilidade, graças. Não, tá na época excelente, pensa, tá com um pneu do macaco 20 anos atrás. Depende do carro. Não, esse macaco, esse é pra qualquer um. E a altura? Isso é pra qualquer um, não, isso é ligeiro, né? Faz uma alavanca, sabe o que é, né? Então pronto, você é um cara ligeiro, não tem a dificuldade aqui dentro. Se tiver algumas coisinhas, você resolve o problema.
Beleza. Outro teorema, só pra gente fechar, que é de Arquimedes. Ele, assim, às vezes a gente separa alguns nomes, igual Pascal, gostei da pressão do pneu, tudo a ver, porque é igual pressão também. Aqui a gente está falando de mecânica de fluido, então é falando só de um assunto específico. Eu estou comentando isso porque o teorema de Arquimedes a gente vê várias coisas. Os caras não estudou só uma coisa só. Você pegar, eu quero estudar sobre Arquimedes, entender um pouquinho sobre a mecânica de fluido, aí você vai ver que vai esbarrar na rosca sem fim que ele inventou, pegar água, tem vários outros estudos que a galera fez. Dentro de fluidos, ele descobriu o empuxo. Ainda bem. Que aí a gente tem a explicação porque os navios aí cheios de cargas que vêm lá da China, hoje avião, né? Há um tempo atrás vinha aqueles containers imensos e pesados e não afunda. E você pula dentro da água, você bater o braço e morre afogado. E um navio daquele jeito pesa não sei quantas vezes mais que a gente não afunda. Entra aqui, o teorema de Arquimedes, ele descobriu o empuxo. Não é aplicado somente em navio, que eu estou comentando com você, mas quando você pega uma parte de lançamento de foguete, você tem que saber o empuxo também. Porque você tem esse outro fluido, que é o ar que a gente respira, estado gasoso. Mas em resumo básico, para a gente analisar, ele descobriu o seguinte, que quando a gente joga algum objeto, um corpo, dentro de um fluido, e ele não afunda, aí ele teorizou o empuxo. O que é o empuxo? É uma força de mesma intensidade que a do peso. Você tem o peso do objeto, então o empuxo é essa força no sentido oposto que mantém ele flutuando ali em cima. Ou ele pode flutuar por completo, ou ele pode flutuar e ficar imerso ali uma certa quantidade, ou ele pode ir para o fundo. Isso vai variar alguns detalhes. Que os detalhes são esses? Talvez a densidade do corpo, talvez a massa específica do fluido que está inserido. Então, quando a gente fala de empuxo é essa força que mantém os corpos flutuando, ou na superfície, né, com mais flutuação, ou também pode acontecer isso aqui, ó, você tem um recipiente, você tem um líquido e você tem um objeto que não entrou em contato no fundo e nem está na superfície. Ele está em equilíbrio dentro do meio hidrostático. E para eu descobrir esse empuxo, eu pego a massa específica do meu fluido em geral, porque se vai te dar isso, você vai procurar. O volume imerso, esse volume imerso é aquela situação, já quando você joga água dentro da água, não sai aquela água, né? Alguma quantidade de água ali, de volume, teve que ser consumida para aquilo ficar ali dentro. Então você vai descobrir esse volume. Como que você descobre esse volume? Só você pegar aqui, ó, sei lá, foi 1 centímetro. A gente vai ter que passar para metro, porque é sistema internacional. A gente vai resolver esse tipo. E a gravidade? Gravidade geralmente é 10. E a gente tem algumas teorizações. Se o peso é maior que o empuxo, vai afundar. Isso é notório. Jogar uma bola de aço dentro do ar. O peso é muito maior, a densidade muito maior da água. Quando é igual, vai ficar em equilíbrio. Geralmente vai ficar assim. Quando o peso é muito mais inferior do que o empuxo daquele líquido, ele vai flutuar, ficar por cima. Por isso que dependendo do tamanho da piscina, você consegue ficar lá boiando. Se ela for menor, você não consegue. Aí tem massa que vem envolvida. Ou talvez a densidade da água, né? Tipo lá, aquelas mares bem